10 palavras que são diferentes entre o espanhol e o português. Diferentes como? Elas têm pronúncia diferente, elas têm o gênero diferente. Eu escolhi 10 palavras que em português são femininas e em espanhol elas são masculinas. Tentei aqui selecionar palavras que fossem mais ou menos úteis e não meramente fazer uma lista de palavras diferentes, porque poderiam ser centenas delas, ok? Eu sou o Arthur, eu sou professor de português, especializado em redução de sotaque e gramática comparativa. Antes de começar a falar sobre isso, eu sempre quero lembrar que se você acha que esse vídeo aqui está muito rápido, você pode baixar a velocidade nas configurações, ok? Vamos começar com a palavra número 1, que é a palavra análise. Análise. Em português, a palavra análise é uma palavra feminina. Se diz a análise. Só para lembrar, isso aqui é uma regra mais ou menos geral, que o espanhol, quando ele tem uma palavra que começa com a letra A e ela é tônica, né, você normalmente tem o artigo masculino em espanhol. Você vai dizer, por exemplo, el agua, enquanto em português se diz a água. Aqui não é o mesmo caso, né? Não é a primeira sílaba que é tônica, mas é curioso, começa com a letra A, em português você vai dizer a análise. A análise. Em espanhol, não. Você vai dizer el análisis. O que é interessante aqui? Análise tem uma letra S entre duas vogais, né? Então tem som de Z, e não aquele som de S. Qual é a diferença entre o Z e o S? O Z ele é sonoro, né? Você precisa vibrar as cordas vocais. Então você vai dizer análise. O S tem som de Z e a letra E é a última letra aqui dessa palavra análise, então ela tem som de I. A análise. A análise. Ok? A segunda palavra aqui da nossa lista é cor. É uma palavra que foi muito reduzida, né, em relação à origem em latim ou até em italiano, para você enxergar melhor. Colore, né? Que a questão é que o português ele acaba eliminando muitos L's intervocálicos do latim. O que é um L intervocálico? Um L entre duas vogais. Você aqui colore, ele está entre duas letras Os, ele foi eliminado. Então coore e finalmente coor e cor. Então em português se diz cor, a cor vermelha, a cor azul, a cor verde, né? Então você pode perguntar, que cor você quer nessa parede? Ah, eu quero cor laranja, cor branca, ou simplesmente eu quero laranja, eu quero branco, eu quero verde, eu quero azul. Mas o importante aqui é que a palavra cor, ela é feminina. A cor, a minha cor favorita é azul ou verde, claro, como essa camiseta aqui. A minha cor, diferente de el color, que é masculino em espanhol, ok? A cor é feminina. Próxima palavra aqui na nossa lista, a terceira palavra, é a palavra equipe. Equipe se escreve com a letra E na última sílaba, né? Equipe, de fato. Mas nós dizemos equipe. Equipe, por quê? Porque a letra E é a última letra e ela sofre um processo de redução vocal. A equipe. A equipe. O que é importante aqui é que em espanhol, né, muitos países de fala espanhola gostam de futebol, como o Brasil, né, ou de basquete, esportes coletivos que seja, né, mas principalmente futebol. E a palavra el equipo, é usada muito para descrever o que em português se chama de time, T-I-M-E, time, que é um grupo de pessoas que praticam um esporte, né? Então, por exemplo, você tem aí na Espanha o Real Madrid, o Barcelona, na Itália a Internacional de Milão, Roma e tudo mais, né? São times em português, em espanhol se usa a palavra equipo de futebol. Mas em português a gente usa mais a palavra equipe num contexto profissional, para tentar deixar esse vídeo um pouco mais útil, quando a gente fala justamente das pessoas que trabalham com a gente. Ah, a minha equipe no trabalho é uma equipe muito legal. Quer dizer, são 2 ou 3 ou 5 pessoas que trabalham juntas em um determinado projeto ou na mesma sala, sempre fazem as mesmas coisas ou fazem as coisas juntas. A minha equipe no trabalho. A equipe é diferente de el equipo. Um pela vogal final, mas também principalmente pelo gênero, a equipe. Ok? Essa quarta palavra aqui eu espero que você não precise usar ela com muita frequência, porque ela tem uma diferença relativamente grande em relação ao espanhol, mas também pelo próprio significado dela, né? Que é a palavra fumaça. Fumaça se escreve com C cedilha, né? Você sabe que é a letra C com uma pequena perninha, como se diz, né? Uma cedilha. Então, C cedilha, fumaça. O sa feito com a C cedilha, em espanhol se diz humo, com H.
É muito curioso que as palavras que em espanhol normalmente começam com a letra H, em português muitas vezes começam com a letra F. Por exemplo, harina, em português vai ser farinha, farinha. Aqui é um outro desses casos. El humo, que é masculino, vai dar em português a fumaça, a fumaça. E diz, por exemplo, onde há fumaça, há fogo, ou onde há fumaça tem fogo, né? Você pode misturar essas duas expressões que significam a mesma coisa. O que quer dizer, né? Aquela coisa no ar, né? Que sobe cinzenta, né? Depois que o fogo já está ali queimando, né? Que é perigoso para suas... Quando você respira fumaça, né? Você poderia morrer asfixiado. Então eu espero que você não precise usar essa palavra, né? Mas você poderia dizer fogo, cuidado, tem muita fumaça aqui nesse prédio, ok? A fumaça é uma palavra feminina e el humo é masculino. Próxima palavra aqui é garagem, uma palavra bastante útil. A garagem, onde você guarda o seu carro, a sua moto, né? Em espanhol, el garaje. Então você tem aqui justamente a palavra masculina e em português feminina. Qual é a diferença fundamental além do gênero? É que em espanhol você escreve com a letra J, em português com a letra G, e a pronúncia dessa letra G, GE em português, é J. Como se faz esse som J? A forma mais fácil de você chegar nele é fazer o J, como John. Você não pode tocar a parte de cima da sua boca com a sua língua, tá? A sua língua ela tem que parar no meio do caminho. Ela não pode, aqui a parte de cima da sua boca, ela não pode tocar, ela tem que parar no meio do caminho. Então você vai ter garagem, gen. E lembrando, claro, aqui que EM tem um som de E, I, N, E e mais o nasal, né? Então você tem aqui garagem, garagem, ok? Isso é um pouco complicado no início, mas eu prometo que é possível. Se você fala inglês, é também muito próximo, né, do som de measure ou treasure, measure, né? Esse S de S-U-R-E tem esse mesmo som, ou muito semelhante a de garagem, ok? Então, el garaje e a garagem, a sua garagem é feminina. Nossa próxima palavra, a palavra número 6, é a palavra hospedagem. Hospedagem, de novo com esse mesmo som gen de garagem, né? Hospedagem, justamente em espanhol, el hospedaje, é o que você precisa ter caso você vá pernoitar, você vai passar a noite em outra cidade, né? Em um lugar onde você não conhece as pessoas. Então você precisa de uma hospedagem, né? O que é uma hospedagem, então? Pode ser um hotel, pode ser uma pousada, que normalmente é um lugar um pouco mais simples do que um hotel, pode ser hoje os Airbnbs, né? Você pode simplesmente dormir na casa de um amigo, né? Mas hospedagem é isso, quando você vai para outra cidade, para outro lugar, e você precisa de um lugar onde dormir. Muitas pessoas talvez até nem usem a palavra hospedagem, elas vão dizer, eu preciso de uma hospedagem. Elas talvez digam mais, eu preciso encontrar um lugar onde dormir, eu preciso de um lugar para dormir, né? Preciso de um lugar para dormir. Mas essa é uma palavra que é perfeitamente comum, perfeitamente utilizável, que é a palavra hospedagem. Em português, ela é feminina, ok? A hospedagem, diferentemente de el hospedaje masculino. Mais uma palavra que é com gen no final, né? Nesse caso aqui, palavra número 7, a mensagem. A mensagem. Em espanhol, el mensaje. El mensaje. Então aqui, se você precisar mandar uma mensagem para alguém, seja um SMS, seja no WhatsApp, como os brasileiros adoram, né? Ou tecnicamente, se você manda um e-mail, ou se você deixa um bilhete, você escreve alguma coisa, deixa um pedaço de papel, ou você liga para alguém, tudo isso são tecnicamente mensagens. Só queria deixar uma mensagem, vou deixar uma mensagem, porque é feminino e não masculino, não um mensaje, mas uma mensagem, de novo com esse som aqui, ok? A palavra número 8 é a palavra ordem. Ordem significa, por exemplo, pôr em ordem, organizar. Você pode perguntar qual é a ordem desses livros, qual eu tenho que ler primeiro, que significa organizar, ordenar, justamente, né? Deixar lógico, por lógica. Qual é a ordem dessa coisa, né? E, claramente, como todas as outras palavras dessa lista, é uma palavra feminina. Se diz a ordem, a ordem. Como garagem, mensagem, quando uma palavra termina com EM,
você tem o som E, I, né? E mais o som nasal. Então eu estou dizendo aqui ordem, 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 ok? Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, ordem também é aquilo que você obriga alguém a fazer. Você tem uma autoridade, né? Você está acima dessa pessoa, você é mais importante do que ela, ou mais velha, ou simplesmente, por exemplo, você é um pai falando com uma criança, né? Você dá uma ordem, né? Faça isso, venha aqui, coma isso, você impera. É justamente que tem aqui se diz em português o imperativo, né? É o modo, né, verbal para você dar ordens, para você justamente dizer aquilo que as pessoas têm que fazer, que elas têm a obrigação de fazer. Então, dar uma ordem, né? Também pode ser usando aqui o imperativo, a ordem. Se ordem é feminino, desordem ou desordem também é feminino, ok? Diferentemente do espanhol, que é masculino. A nossa penúltima palavra, né, quer dizer a quase última, a palavra número 9, ponte. Uma ponte é justamente aquilo que se constrói, por exemplo, sobre um rio, para que você possa atravessar de um lado ao outro com um carro, uma bicicleta ou mesmo caminhando. Ponte, ponte é essa construção que em espanhol se chama puente. Aqui é curioso porque você tem dois detalhes curiosos. Um, esse fato de você, uma letra O em português vai dar em espanhol ue, né? Então, pon e pue, ponte, ponte. Em espanhol, poner é colocar, você poderia dizer póngalo aí, ponte aí, né? Vá até lá. Mas em português aqui, ponte ou ponte, pronunciado mais naturalmente, né? Ponte não tem nada a ver com isso, é simplesmente um puente. Então você tem aqui a ponte e el puente. São palavras que soam bastante diferentes, mas que significam a mesma coisa. Lembrando que se você tem TE no final de uma palavra em português, você vai dizer ti, ponte, ponte. Claro, é possível também dizer, naturalmente, ponte, ponte. O que você não pode dizer é ponte, ponte, porque isso não é português brasileiro natural. Isso é perfeitamente artificial, ok? E finalmente a nossa última palavra, nossa palavra número 10, é a palavra viagem. Viagem. Você vai fazer uma viagem no próximo mês? Você vai tirar férias? Sim. E para onde você vai viajar, né? Viajar. Então você tem aqui a viagem. A viagem é uma palavra feminina. E como mensagem, como garagem, como hospedagem, termina com G-E-M, né? Gen, né? Nós já falamos sobre isso, mas aqui é só um detalhe mais simples. A viagem é feminino e el viaje em espanhol é masculino. Qual é a diferença aqui sempre para lembrar? Em português é com a letra G, mensagem, hospedagem, viagem, né? E em espanhol com a letra J. Mas tem um detalhe interessante. O verbo viajar é sim com a letra J. Por quê? Porque se você escrevesse viajar com a letra G, G mais A dá G como gato, né? Não seria viagar, não seria possível. Então é justamente viagem com a letra G, como as outras palavras, garagem, hospedagem, mas viajar com a letra J. Viagem feminino, a viagem e el viaje masculino, ok? Então essas foram 10 palavras que em português são femininas e que em espanhol são masculinas, com alguma diferença de pronúncia, ok? Eu ainda vou fazer um outro vídeo com palavras que em português são masculinas e que em espanhol são femininas, né? Vai ser um pouquinho diferente, mas seguindo mais ou menos a mesma lógica. Se você acha que esse tipo de vídeo é útil, né? Deixa um comentário aqui embaixo. Se você conhece outras palavras que têm essa mesma diferença de gênero, ou se você acha que existem outras palavras com pronúncias semelhantes que você confunde, né? E eu vou tentar te ajudar ou fazer um vídeo sobre esse tema, se você achar legal, se você achar útil, ok? Por hoje era isso, eu espero que você tenha gostado então desse vídeo e eu vejo você na próxima, ok? Tchau, tchau!